Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o mercado. Vou começar novamente mostrando aqui as linhas de longo prazo do Bitcoin, essa divergência de baixa aqui no tempo gráfico mensal, que também se estende para o tempo gráfico semanal, se nós quisermos nos ater ao tempo gráfico semanal. E essas linhas de longo prazo mostram aqui que o Bitcoin está fechando aqui o tempo gráfico mensal, claro que tem 17 dias, mas já teve um candle, o segundo candle abaixo dessas linhas de longo prazo aqui, que ligam diversos topos do Bitcoin em diversas combinações distintas desde 2017, beleza? E para que nós venhamos aqui mais proximamente, vejam que as linhas de fundo, que essa é uma linha de fundo que foi mantida, né? Óbvio que é uma linha extremamente decisiva para o Bitcoin, então esse suporte 109.800 aqui é um suporte extremamente decisivo, se for perdido, nós temos aqui ainda diversos outros elementos que confluem para uma correção no mínimo aqui até a região dos 90 mil dólares, tudo bem? Inicialmente, né? Claro. Né, veja aqui que o RSI está apontando para baixo, tudo bem? Então não está muito positivo. Hoje o Bitcoin tentou aqui superar essas linhas, hoje e ontem não foi possível, né? Nos últimos 3 dias mesmo depois do flash crash, tá? Então esse é o primeiro ponto digno de nota. Se nós vermos aqui o DXY no tempo gráfico semanal aqui, né, tem essa divergência de alta que nós já apontamos algumas vezes, que está em curso, né, e também essa cunha descendente aqui, ó, que é uma cunha descendente que foi rompida para cima e que está numa linha de alta também, de tendência de alta aqui desde 2008, o que é importante, né, nós fizemos um post hoje no Twitter sobre o DXY, por favor, vão até lá para também acompanhar, tudo bem? Nós estamos aqui acima aqui dos 98 e enquanto nos mantivermos acima dos 98 pontos, a possibilidade, né, de não há nenhuma divergência de baixa, né, no tempo gráfico diário, a possibilidade é que haja continuidade por se tratar especificamente, obviamente já houve alguns rompimentos falsos, né, mas por se tratar especificamente de um ponto chave aqui na história do DXY, né, a probabilidade de subir para o alto também existe, especialmente se levarmos em conta o topo, né, que nós vimos o Bitcoin atingir, certo? Tendo em vista isso aqui na CME, vocês veem que o Bitcoin aqui abriu especificamente, ó, na região aqui do diário de baixa e dentro dessa região do mensal de suporte de alta, certo? Então assim, enquanto estiver aqui dentro, né, se a gente vier mais proximamente aqui no tempo gráfico de 1 hora, veja que o Bitcoin abriu aqui dentro dessa região de alta do mensal, ainda com um gap, tá? Porque efetivamente o fechamento de ontem foi abaixo dessa região de baixa do diário, certo? Então aqui a gente abriu especificamente abaixo aqui dessa região, está fazendo um bounce aqui para cima com uma abertura que contém um gap, certo? Um pequeno gap, mas vocês veem que há um gap de baixo aqui. Então o Bitcoin pode vir até aqui essa região para retestar aqui essa linha de tendência, né? Que é uma linha de tendência que acompanhou também o ativo na CME, mas né, há de se levar em conta esse pequeno detalhe. E também né, o Bitcoin em termos de médias móveis ó, está aqui abaixo da média móvel de 50 períodos, 55 e de 89 períodos aqui está tomando como suporte, tá? Porém, se nós vimos, por exemplo, a S&P está se encontrando acima dessa média de 55 períodos, aqui lutando com a média de 21 períodos, certo? Abaixo aqui da região próxima à região semanal de alta de continuidade e um pouco distante dessa região de baixa do diário, que é onde o Bitcoin está lutando, certo? O mesmo acontece com o Nasdaq. Se vemos a Nasdaq está aqui também, ó, lutando com a média de 21 períodos acima dela, tá? 786 da FIBO e muito próximo dessa região de alta aqui do semanal, certo? De continuidade, apesar de não ser um candle muito bonito aqui, tal qual o Bitcoin, tá? Não é um candle bonito, distante da região de continuidade do diário, mas também distante da região de continuidade, aliás, de baixa, no caso, continuidade de baixa do diário, certo? Então, assim, é importante que a gente tenha em mente que esses ativos, o que aconteceu hoje especificamente, né, com a fala do Jerome Powell, foi que o mercado, o DXY segurou essa linha, o Bitcoin não reconstruiu o movimento de alta, tá? O mercado, o gráfico está calmo, né, mas parece calmo por fora, né? O Powell devolveu um certo oxigênio, né, mas não devolveu força ao mercado. Então é importante a gente perceber que aqui pode estar se tratando de uma pausa técnica, né? E o próximo movimento vai dizer se é um alívio, né? Ou se é o último alívio antes do rompimento para baixo. Veja só esses candles. Beleza? Então, só para concluir, a gente vindo para o gráfico logarítmico aqui de longo prazo do Bitcoin, né? E eu vou tirar as médias móveis para facilitar a visualização de vocês. Essas linhas de longo prazo que a gente apresenta há bastante tempo para vocês aqui, ó. O Bitcoin veio abaixo das linhas amarela e laranja, ó, veja como é uma linha também decisiva em vários pontos, e não está conseguindo subir acima dessas linhas, né? Então, nem se o Bitcoin retomar, por exemplo, todo o movimento de hoje,
amanhã, né, aqui no 115.600, porque na CME já houve abertura, né, aqui ainda falta 1h30, né, para o fechamento. Mesmo se o Bitcoin abrir amanhã aqui e tentar retomar ainda todo esse movimento, precisa vencer essa resistência aqui no tempo gráfico de 4 horas, que vem do topo histórico, né? Veja que aqui no logaritmo não houve uma coincidência dessas linhas de longo prazo, tudo bem, o que me fazia crer, por exemplo, que o Bitcoin viria até os 131 mil dólares, porque havia confluências de Fibonacci por aqui, né? Mas óbvio, o Bitcoin pode fazer um movimento de W aqui, ó, que rompa, né? Venha a romper essas agora resistências, certo? Mas é importante a gente entender que o Bitcoin está diante de resistências fortes e há um suporte forte aqui na região de 106 mil dólares, tudo bem? Se a gente vier para o tempo gráfico aqui, que não é o logarítmico, né? Perdendo essa região de 109 aqui, o próximo suporte importante está na casa dos 89 mil dólares. Há diversas confluências, né? E as confluências de Fibonacci, especificamente aqui, ó, eu acho que a principal confluência aqui positiva para o Bitcoin é a manutenção desse nível Fibonacci aqui de 113.330, tá? E o fechamento de hoje é acima desse patamar importante, ó, 110.883, né? Então, assim, é importante porque o Bitcoin pode vir aqui até o 116 aqui, que seria um reteste importante a 382 para, por exemplo, uma tentativa de rebuscar aqui esses níveis. Mas, como nós já vimos, né, essas linhas de tendência que são fortes estão agora servindo como resistência. Beleza, pessoal? Bom, isso foi por hoje. Espero que a gente amanhã tenha algo novo para dizer importante, tá? Isso não é aconselhamento financeiro, estou apenas passando minhas impressões de mercado. Espero que vocês visitem nossos canais no Twitter. Hoje eu fiz um post longo sobre DXY, né? E também discussões sobre Bitcoin, tanto no Twitter como no Threads, tá? E também no TikTok. Então eu espero que vocês curtam, compartilhem e, caso queiram entrar no nosso canal do Telegram, os links estão todos abaixo nos comentários, beleza? Até a próxima.